Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho a respeito de princípios aplicáveis ao direito penal. Lembrando que em relação ao nosso trabalho, nós vamos trabalhar de maneira aprofundada temas que são cobrados em prova. Então, são aulas pontuais a respeito de certos aspectos com a profundidade que você irá encontrar na sua prova. Em relação aos princípios, inicialmente é importante destacar que princípios constituem a baliza, o norte, para que o aplicador do direito se oriente, para que o aplicador do direito penal se oriente. Evidentemente que nós não podemos deixar de consignar que os princípios de direito penal surgem inicialmente, especialmente aqueles que estão expressos ou implícitos no texto constitucional, como limitadores da atividade punitiva do Estado, limites impostos ao Estado no exercício do seu direito de punir. Óbvio, você já entendeu, que esses princípios surgem também como garantias e instrumentos colocados à disposição do indivíduo para proteger-se frente ao Estado. Mas olha que interessante. Como eu sempre digo, é uma via de duas mãos. Do mesmo modo que esses princípios surgem como garantidores da liberdade individual, da preservação da autonomia individual, surgem também, quando respeitados, como um instrumento para que o Estado deles venha a se utilizar para aplicar o direito penal de maneira correta. Então, respeitando seus princípios, o Estado legitimamente irá aplicar as regras de direito penal a determinado fato. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente ali destacar alguns pontos que nós temos. Vamos observar o que nós temos aí na sequência. Olha, direito penal, o conceito do direito penal é um conceito bem simples que nós temos aqui, constitui o conjunto de normas jurídicas que determina e define as ações criminosas, vinculando-lhes as respectivas sanções. E quando eu falo em sanções, eu falo de pena, pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples, como também pena de multa e outras, inclusive pena restritiva de direitos. E fala-se também de medida de segurança. Então, a expressão sanção aqui abrange tanto as penas quanto a medida de segurança. Então, o que seria o direito penal? O conjunto de normas que determina e define as condutas criminosas, vinculando-lhes uma sanção, ou seja, pena ou medida de segurança. Quando se fala dos princípios, é importante trazermos aqui à colação a observação do professor Bittencourt, César Roberto Bittencourt. Vamos dar uma olhada no quadro. Todos esses princípios são garantias do cidadão perante o poder punitivo do Estado e estão amparados pelo novo texto constitucional de 88. Como havia dito, os princípios surgem como instrumentos limitadores da atividade punitiva do Estado. Surge o nosso primeiro princípio, o princípio da legalidade. Esse princípio ele está esculpido no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. Tratam da mesma coisa com as mesmas palavras. Observe, não há crime sem lei anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, aqui eu tenho no princípio da legalidade, primeiro, a necessidade de lei. Lei entendida em sentido estrito, ou seja, aquela que respeita o processo legislativo definido na Constituição Federal. Lembrando que a competência para editar essa lei é, a rigor, do Congresso Nacional. E por quê? Porque, a respeito de direito penal, a competência é da União para legislar. Competência em regra. Isso nós encontramos no artigo 22 da Constituição Federal. Entretanto, excepcionalmente, a União poderá outorgar aos estados e ao Distrito Federal a possibilidade de legislar a respeito de direito penal. Então, aqui eles possuirão também capacidade legislativa, só que de forma extraordinária, dependendo
da edição de lei complementar pela União. Então, eu posso dizer que estados e Distrito Federal poderão sim legislar a respeito de direito penal, desde que tratem da matéria em ponto específico, desde que haja uma lei complementar editada pela União, outorgando-lhe essa competência legislativa. É o que nós temos lá no artigo 22 da Constituição, mas no seu parágrafo único, tá? Então, quem pode criar essa lei que é mencionada aqui? Em regra, a União, excepcionalmente os estados e o Distrito Federal. Preste atenção. Afasta-se aqui, medida provisória não pode, lei delegada não pode, tratar de direito penal. Mas a respeito desse tema, nós iremos nos aprofundar quando formos falar da aplicação da lei penal no tempo. Por ora, interessa-nos o princípio da legalidade. Então, quando fala de lei, estou falando de lei em sentido estrito, editada a rigor pela União, excepcionalmente pelos estados e pelo Distrito Federal. Além disso, eu tenho aqui a necessidade dessa lei ser anterior. Então, pode-se afirmar que no princípio da legalidade eu encontro dentro dele o princípio da reserva legal, ou seja, a necessidade de lei. E ainda o princípio da anterioridade, a necessidade de a lei ser anterior ao fato. Então, a lei aqui deve ser anterior, ela tem que anteceder ao fato. Tem que anteceder ao fato o princípio da anterioridade. Esse princípio da anterioridade, ele sofre exceção. Lembra daquela história que nós temos na Constituição Federal, que é a retroatividade benéfica, retroatividade benéfica. Aqui eu tenho uma exceção ao princípio da anterioridade. Então vamos lá. Princípio da legalidade em direito penal exige lei para definir crime, exige lei para definir a pena. E além disso, a lei tem que ser anterior, portanto, o princípio da anterioridade. Mas eu vou voltar ao quadro anterior para a gente observar o seguinte. Vou até apagar essa anotação que eu tenho na parte de baixo, aqui, que eu quero destacar um aspecto aqui. Vamos lá. Está falando que é necessário lei para definir a pena. Quando ele fala em pena, aqui a gente tem que ler essa expressão como se fosse sanção, abrangendo o quê? Pena e também medida de segurança. Então, o princípio da legalidade se estende à pena e também à medida de segurança. Lembrando que o princípio da legalidade, ele se apresenta através de dois subprincípios, que é a reserva legal e o princípio da anterioridade. De acordo com o que nós podemos perceber, então, a gente extrai da legalidade algumas proibições desse princípio. Proíbe-se a retroatividade, porque a lei tem que ser prévia. Então, eu tenho a proibição de retroatividade. Essa é a regra. Proíbe-se a aplicação dos costumes para a definição de crimes. Então, a definição de crimes não se dará através dos costumes, mas sim através de lei escrita. Proíbe-se o emprego da analogia para a definição de conduta criminosa. Mas preste atenção, a analogia em benefício é possível. Também estudaremos esse aspecto. Proíbe-se as indefinições ou imprecisões nos termos da lei. Ou seja, quando o legislador cria a lei, essa lei tem que ser certa. Ela tem que trazer ali termos que permitem a sua compreensão. Ela não pode trazer termos absolutamente imprecisos, termos que não sejam bem definidos, porque isso gera insegurança. Agora nós estamos tocando num ponto muito importante do nosso trabalho. Então vamos lá. Vamos abrir aqui um parênteses para a gente conversar. Preste atenção. Quando a gente diz que a lei irá definir o crime,
é necessário que o legislador defina da maneira mais clara e mais precisa possível a conduta criminosa. Então, é necessário que na lei haja a definição ou mais clara ou mais precisa possível da conduta criminosa. E por quê? Vamos dar um passinho atrás. Por que surge o direito penal no primeiro momento? No primeiro momento, o direito penal surge para prevenir a conduta delituosa. Então, a gente parte do seguinte raciocínio. O sujeito olha para a lei, entende que aquilo que está escrito lá é crime e não pratica. Então, essa é a pretensão, ao menos inicial. Só que, para que haja eficácia dessa pretensão, é necessário que o sujeito, ao ler a lei, que ele compreenda o que está ali. É necessário que ele entenda o que está ali. Então, o legislador, no momento em que ele passa a definir a conduta criminosa, ele tem que fazer de maneira o mais precisa possível, evitando termos cuja definição não se extrai do texto, evitando termos dúbios, evitando termos que não permitem essa compreensão imediata. Entretanto, a gente não pode negar que, olha a expressão que eu vou usar, que por mais clara que venha a ser a lei, ela exige interpretação. Todo texto legal, por mais claro que venha a ser, exige do seu aplicador a interpretação, o juízo interpretativo. É óbvio que o quanto mais precisa for a lei, menor é a liberdade que se dá a esse juízo interpretativo. E com isso eu tenho maior segurança jurídica. Vamos dar uma olhada no quadro, ali a gente tem alguns temas que nos interessam, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou trazer aqui a anotação feita pelo professor Bittencourt e ele traz à colação apontamentos elaborados por Klaus Roxin. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente visualizar. Olha, em termos de sanções criminais, são inadmissíveis, pelo princípio da legalidade, expressões vagas, equívocas ou ambíguas. Nesse sentido, profetiza Klaus Roxin, afirmando que uma lei indeterminada ou imprecisa, e por isso mesmo pouco clara, não pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica em uma autolimitação do ius punendi, ou seja, do direito de punir do Estado, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da divisão dos poderes. Olha essa anotação que interessante. Porque permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, invadindo dessa forma a esfera do legislativo. Olha o que está dizendo o professor Klaus Roxin. Ele está dizendo o seguinte: se a lei penal é imprecisa, ela permite duas coisas. Que não haja, em relação ao indivíduo, segurança jurídica, pois, olhando para o texto da lei, ele não consegue compreender se aquilo que ele está fazendo está certo ou se é crime. Ele não compreende. E o Estado, analisando a lei que tem ali, de forma imprecisa, essa lei, ele pode extrapolar os limites do direito de punir. Então, não gera segurança jurídica. Além disso, ele vem e diz o seguinte: olha, a imprecisão decorrente da lei penal permitirá ao juiz fazer a interpretação que ele quiser. E a partir do momento que eu permito ao juiz fazer esse tipo de interpretação, eu estou dando a ele a outorga de atividade legislativa. É como se ele estivesse criando uma nova lei. Então pode-se dizer que, quando a lei penal é vaga, é imprecisa e dá ao magistrado uma margem excessiva de interpretação, aí afronta ao princípio da divisão dos poderes, já que o juiz, nesse caso, ingressará na esfera que cabe, evidentemente, ao legislativo. Mas precisamos pegar tudo isso e aplicar em algumas situações. É isso que nós precisamos. Então vamos lá. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Homofobia, transfobia, constitui crime? Ah, professor, eu acho que sim. Mas que crime seria? Pergunta você.
É crime de racismo? Se eu falar para você que transfobia e homofobia é crime de racismo, você ficaria surpreso, correto? Eu acho que sim. É exatamente a respeito disso que a gente está falando. É exatamente a respeito desse tema que a gente está tratando. É da interpretação de termos que eu tenho na lei. Vamos dar uma olhada, que aí você irá compreender a respeito do que eu estou dizendo. A Lei 7.716 trata dos crimes de preconceito em razão de raça, de cor, de etnia, de religião, de procedência nacional. E aqui eu tenho o termo raça. Então, olha lá, artigo 1º da lei. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito decorrente de raça. Qual é o conceito de raça? Então perceba que, em relação à raça, é necessário que se tenha uma avaliação, é necessário que haja uma interpretação. Alguém precisa interpretar isso e dizer, olha, isso é racismo ou não é, isso é raça ou não é. Tá. Chegou ao Supremo Tribunal Federal um HC do caso Elvanger. Elvanger é um autor de uma obra literária, onde ele pregava ali o antissemitismo, ou seja, o preconceito em relação ao judeu. Agora a questão é, judeu é raça ou não? Tudo depende da interpretação que se dê a esse termo, raça. E por que que esse tema chegou até o Supremo? Por quê? Porque os advogados dele, ele estava sendo processado por racismo. Os advogados queriam demonstrar que o preconceito que recai na obra sobre o judeu não constitui racismo porque judeu não é raça. E se não é racismo, haveria prescrição. E por que isso? Porque, de acordo com a Constituição Federal, o crime de racismo é imprescritível, inafiançável e apenado com reclusão. Então, o que queriam os advogados? Retirar a característica de raça nesse caso, e com isso não haveria o racismo, e se não há racismo, teria ocorrido a prescrição. O Supremo, então, ele foi instado a se manifestar a respeito desse tema aqui, do conceito raça. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a construção da definição jurídico-constitucional do termo racismo requer a conjugação de fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que regeram a sua formação e aplicação. O crime de racismo constitui um atentado contra os princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência. O Supremo reconheceu, então, o chamado racismo social. Isso no caso Elvanger, considerando, então, que as ofensas propaladas por ele constituíram racismo. Aqui eu tenho, na verdade, um conceito de racismo que é fruto de uma conceituação evolutiva. Perfeito. Feito isso, nós tivemos aí o caso do racismo em relação ao judeu. Posteriormente, surge ao Supremo Tribunal Federal a necessidade de manifestar a respeito da homofobia e da transfobia. Se homofobia e transfobia se constituem crime ou não. Houve duas ações: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. As duas ações pressupõem uma inércia do legislativo. Pressupõe que o legislativo deveria criminalizar essas condutas em razão de um mandamento constitucional e não houve essa criminalização. Então, os advogados que entraram com essas ações, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, estavam alegando o seguinte: olha, na Constituição eu tenho ali um mandamento que impõe ao legislativo o dever de criminalizar as condutas de homofobia e transfobia. O Supremo Tribunal Federal, ele vem e conhece dessas duas ações. O que é conhecer? Ele admite as duas ações. Então, em tese, o Supremo está falando, olha, de fato, há na Constituição Federal
quando se fala do princípio da dignidade da pessoa humana, a obrigação de o Estado penalizar a conduta de transfobia e homofobia. Portanto, deveria o Estado ter criado dispositivos legais que viessem a punir penalmente essas condutas. Mas o Supremo dá um passo além. Ele não só reconhece que há esse mandamento no texto constitucional, como reconhece que não houve inércia do legislador. Ele disse, olha, eu não vejo aqui a inércia porque essas condutas, elas se encaixam no crime de racismo, lá na lei 7.000, qual é o número dela mesmo? Vou voltar aqui só para eu ver o número 7.716, é isso? 7.716 de 89, sendo hipótese de racismo. Aí você para pensar, ora, mas que situação é essa? Que racismo seria esse? É o tal do racismo social. Então, o que disse o Supremo? O Supremo dá um passo adiante e fala, olha, homofobia e transfobia, de fato, não possuem um tipo penal preciso, específico, entretanto, as condutas são puníveis penalmente com base na Lei 7.716 de 89, que prevê o crime de racismo. E aí, o que o Supremo adotou para chegar a essa conclusão? De que há o racismo social, o racismo fruto de uma conceituação evolutiva, decorrente, obviamente, daquele julgado que acabamos de ver do caso Elvenger. Então, nós tivemos, em relação a essas duas ações, o reconhecimento de que, no caso da homofobia e da transfobia, eu tenho crime de racismo. Agora, olha que interessante. Percebe você que o Supremo Tribunal Federal está dando uma interpretação demasiadamente elástica à expressão raça que eu tenho na Lei 7.716. O princípio da legalidade tem como objetivo evitar exatamente isso. Seria necessária a existência de uma norma explicativa, falando, olha, a raça constitui isso, determinando aquele elemento que eu tenho no tipo penal. Não havendo essa determinação, o Supremo foi instado a se manifestar e deu essa interpretação absolutamente elástica ao termo racismo ou raça. Tá? É isso que se busca evitar. Na minha percepção, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele deu um passo além do que deveria nessa hipótese. Pois, se eu falar para você, trazer aquela pergunta que eu trouxe no início, qual é a indagação? Homofobia, transfobia é racismo? A maioria responde que não. A maioria responde que não, porque no caso não há uma ofensa ou um preconceito ou uma discriminação decorrente de raça. Mas para o Supremo, há racismo nesse caso. Fruto do quê? Da interpretação que recaiu sobre um termo, um elemento do tipo que é indeterminado, que é impreciso. É isso que se busca evitar. Vamos dar uma olhada no quadro, então. O que eu quero é que você fique muito atento em relação a esses detalhes. Vamos resolver duas questões só para a gente aí exercitar um pouco o nosso trabalho. Vamos dar uma olhada lá então. Primeira questão. Pode-se afirmar que o princípio da legalidade, a depender do crime, pode ter índole constitucional? Errado. Tem índole constitucional independentemente do crime. Letra B. Tem índole constitucional? Sim. E tem por finalidade proteger o cidadão contra o arbítrio do poder punitivo do Estado, já que deve haver perfeita correspondência entre a conduta e a conduta praticada e a previsão legal. Perfeito, gabarito letra B. Letra C. O princípio da legalidade torna possível a medida provisória e a lei delegada definirem crimes? Errado. Lei delegada e medida provisória não podem definir crimes. Torna possível a reprovação do autor de um fato punível porque, de acordo com as circunstâncias concretas, poderia e deveria agir de outro modo. Errado. Aqui eu não tenho sequer um conceito mínimo do princípio da legalidade. Gabarito, então, da nossa questão, alternativa B. Temos uma outra questão aí para ilustrar o nosso trabalho. Vamos lá. Vamos adiante. Deixa eu ver aqui. Vou puxar. Opa, tem aí. Mais uma questão.
Acerca do princípio da legalidade e da anterioridade esculpidos no artigo 1º e no artigo 5º, artigo 1º do Código Penal e 5º, inciso 39º da Constituição, assinale a alternativa correta. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelos usos e costumes. Errado. Crime e pena só será criado por meio de lei. Letra B. No Brasil, em um primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estatais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Não se fala ali de maneira indireta e de urgência para a delegação dessa capacidade legislativa aos estados. Letra C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Em situações temporárias e excepcionais, no entanto, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade. Quando fala somente, está errado, porque a lei penal ela não retroage em regra, mas é possível a retroatividade. Então, item errado. Letra D. O princípio da legalidade, desdobramento do princípio da legalidade é o princípio da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Gabarito, letra D. Então, a lei penal ela tem que ser taxativa, de modo a ser clara, precisa. Letra E. O princípio da legalidade afasta a aplicação da interpretação extensiva, mas permite a aplicação da analogia de forma ampla e restrita. Analogia só é permitida em benefício. Portanto, gabarito na nossa questão é, sem dúvida, alternativa D, tá bem? Alternativa D de dado. Então, a respeito do princípio da legalidade, são essas as observações que nós temos a fazer inicialmente. Retomaremos esse assunto quando formos tratar da aplicação da lei penal no tempo. É isso aí.